1 Coríntios capítulo 7, a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, nós encontramos lá no capítulo 7, no versículo 5, a seguinte fala: para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Eu vou repetir. Para que Satanás não vos tente, não vos perturbe, não se faça presente na vida de vocês por causa da vossa incontinência. Espírito Santo de Deus, o quanto nós temos convicção de que esta palavra foi inspirada pelo Senhor, o quanto nós temos convicção de que esta palavra nos abençoa, nos adverte, nos alimenta, nutre a nossa alma, a nossa mente. E nós estamos aqui, Senhor Deus, com a palavra aberta, mas também com nossas mentes abertas e os nossos corações abertos para recebermos da Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está agora nos acompanhando em tempo real, no momento da transmissão desse culto, Pai. Abençoa cada um que vai nos acompanhar num outro dia, numa outra hora, talvez ainda nesse domingo, mas que todos, Senhor Deus, todos sejam abençoados pela Tua palavra, Senhor Deus. Nós oramos no poderoso e maravilhoso nome de Jesus, o Teu Filho, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor desta igreja. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A fala de Paulo tem como intenção fazer com que a vida familiar dos irmãos daquela igreja, fosse abençoada. Mais especificamente, a fala do apóstolo Paulo tinha como intenção fazer com que a vida íntima dos casais, a intimidade, o romance, o convívio, a vida íntima das famílias, dos casais daquela igreja fosse abençoada. Ou seja, não há divisórias. Uma área da vida que é abençoada pela graça de Deus, pelo amor de Jesus, e uma outra área que não tem qualquer conexão, qualquer relação com a graça de Jesus, com o amor de Deus. Não há essa separação, não há essa departamentalização. Não, a nossa vida como um todo. A proposta bíblica é que a nossa vida por inteiro seja abençoada, seja alcançada pela redenção do Senhor Jesus e pelo processo de redenção que Cristo Jesus desencadeia em nossas vidas. Importante lembrar disso. Se você tem Jesus vivendo na sua vida, se você afirma com contundência que Cristo é o seu Senhor, que Ele é o seu Redentor, tenha certeza disso. Você passará a eternidade no céu, na presença de Deus. E se você tem essa certeza, aí na sua casa, diga comigo: glória a Deus, aleluia, eu vou passar a eternidade no céu. Mas esta redenção, ela desencadeia em nossas vidas um processo redentivo, um processo de transformação. Se não for assim, há algo de errado. Se a nossa salvação eterna não desencadear em nossas vidas aqui no presente um processo de redenção contínuo e ininterrupto, há algo de errado na nossa espiritualidade, na nossa teologia, na nossa compreensão de quem é Cristo para nós. Por isso que Paulo diz, olha, escrevendo para uma igreja, escrevendo para irmãos, para uma comunidade cristã, escrevendo para irmãos em Jesus, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele escreve para aqueles irmãos: para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Ou seja, que a frieza, que a indiferença, que a ausência de paixão, que a ausência de amor, que a pobreza na intimidade entre os casais, que isso não seja ocasião para que Satanás se faça presente na vida de vocês. Só que eu quero te chamar a atenção e quero te convidar para que você reflita comigo sobre isso. Por quê? Porque isso é muito mais amplo. Isso pode acontecer por conta da negligência conjugal, como Paulo está dizendo especificamente aqui, essa é a advertência. Mas isso pode acontecer por causa de múltiplas outras situações, de outras áreas da vida. Ou seja,
em várias circunstâncias, em várias áreas, em várias situações. Lamentavelmente, a gente tem que advertir isso, acerca disso. Estamos aqui para falar predominantemente sobre o Senhor Jesus, sobre a graça, sobre a redenção, sobre a salvação. Nós não estamos aqui para ficar falar sobre trevas, sobre o inferno, sobre Satanás. Estamos aqui para falar sobre o céu, o caminho do céu, para onde nós estamos indo. Mas há essa advertência. Inúmeras outras situações também podem se transformar em oportunidades, em brechas, em ocasiões pelas quais, ou através das quais, coisas tenebrosas, coisas malignas, sombrias, se fazem presentes. Se fazem presentes. E eu tenho que dizer isso para você, e eu diria lamentavelmente, mas tenho que dizer isso para você. Que a Bíblia fala sobre isso. Ocasiões variadas na vida, diversas, através das quais forças tenebrosas se fazem presentes. A Bíblia afirma sobre isso, fala sobre isso, ensina sobre isso. Mas também a experiência mostra isso. A caminhada pastoral, o lidar com a igreja de Jesus, esse entrar no universo das coisas subjetivas, das coisas espirituais, das coisas abstratas, me leva a dizer isso, que forças tenebrosas se fazem presentes. Forças muito sombrias, coisas muito infernais se fazem presentes no cotidiano, na existência de pessoas, famílias, casas, corações, e me entendam bem, meus queridos, até mesmo nas vidas de irmãos crentes, servos do Senhor Jesus. Quais coisas essas podem oportunizar a participação maligna em nossas vidas? Eu quero citar algumas rapidamente. Corações sistematicamente amargos, corações sistematicamente ressentidos, rancorosos, são oportunidades para que forças sombrias, coisas estranhas, tenham participação ativa em nossas vidas. E talvez eu possa citar para vocês aqui aquele que, na minha compreensão, é o exemplo mais icônico disso em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Na minha compreensão, estou dando aqui um parecer pessoal. A vida de Saul. Que coisa misteriosa, intrigante a vida de Saul. Saul foi ungido por Samuel para ser rei. A Bíblia diz isso, que Samuel, como profeta, com toda a autoridade dos céus, derramou um jarro de óleo sobre a cabeça de Saul. E ele disse, olha, quando você sair daqui, você chegar na região de Benjamim, você vai chegar próximo a um grupo de profetas, e esses profetas passarão, e você vai encontrá-los, e exatamente isso aconteceu. Quando Saul deixou aquele lugar onde ele estava com Samuel, ele foi para a região de Benjamim, e ele chegou em Gibeá, e em Gibeá ele viu um grupo de profetas que iam passando, jovens profetas que iam profetizando, cheios do Espírito Santo de Deus. Importante a gente entender isso. A gente não tem ainda no Velho Testamento uma compreensão mais sistemática da ação do Espírito Santo, mas nós temos sinais nítidos de que o Espírito Santo estava lá atuando. Os profetas cheios do Espírito Santo profetizavam, e aí o jovem Saul se uniu aos profetas em Gibeá e ele começou a profetizar. E as pessoas viram aquilo e perceberam nitidamente, porque Saul, ele era mais alto do que todos os outros, ele se destacava no meio dos jovens, e as pessoas viram aquilo e elas surpresas disseram, olha, o jovem Saul agora é um dos profetas, cheio do Espírito Santo. Olha só, que coisa interessante. Algum tempo depois, aconteceu como Samuel havia profetizado, ele assume o trono, ele se torna rei, primeiro rei na história de Israel. Que honra, que honra. Mas aí então começam a acontecer algumas coisas na vida de Saul.
E estas coisas começam a contrariar, começam a exercer influência contrária àquela unção, àquela presença do Espírito Santo na vida dele. Uma delas foi ocasionada por conta do coração, o coração de Saul em relação a Davi. Todos nós sabemos da história, é uma das mais conhecidas da Bíblia, uma grande batalha, filisteus, exércitos poderosíssimos, homens muito agressivos, versus os israelitas. E aí estava lá o gigante Golias. E aí então Davi, ele tem uma grande vitória, um triunfo que marcou a história de Israel. E a partir dali, o jovem Davi começa a alcançar sucessivas vitórias sobre os filisteus. Vitórias sucessivas. E aí então, o nome de Davi começou a ser aclamado entre os jovens, entre as pessoas e entre as jovens. As jovens começaram a olhar para Davi como um jovem vitorioso. E aí Samuel começou a não gostar, melhor dizendo, Saul começou a não gostar dessa coisa. O seu coração começou a ser tomado de ressentimentos, de sentimentos ilícitos, destrutivos. E eu sugiro que você depois abra sua Bíblia, você que está me acompanhando, e grife lá 1 Samuel 18:8. 1 Samuel 18:8 é um turning point, é uma expressão em inglês que significa uma mudança de direção na vida de Saul. Diz lá, então Saul se indignou muito, vejam só. E estas palavras lhe desagradaram muito. Quais palavras? As palavras das jovens que elogiavam e aclamavam Davi como o novo grande herói em Israel. E daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Olha só. Daquele dia em diante, o coração dele começou a ser tomado de amargura, de inveja, de sentimentos de ira. E ele começou a olhar para Davi com esse olhar iracundo, esse olhar doentio. Só que nesse mesmo período acontece um outro fenômeno. O livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, faz esse registro também intrigante. Nesse mesmo período ali, nesse mesmo momento da história de Saul, nesse mesmo momento da história de Israel, acontece um outro fenômeno intrigante. O primeiro livro de Samuel diz que um espírito maligno começou a perturbar Saul. Você está entendendo onde eu quero chegar agora? Você está entendendo onde eu quero chegar? Coração amargo, ressentido, adoecido, sistematicamente ressentido, raivoso. E a perturbação espiritual, o espírito maligno. Coração adoecido pela ira, pelo sentimento que não abençoa, sentimento rancoroso. E a presença de uma entidade maligna, sombria, fazendo parte da vida dele. Inevitavelmente, queridos, as duas coisas estão atreladas, associadas uma à outra. Uma à outra. Deixa eu dizer isso. Sim, é verdade, aquilo que Paulo cita lá, a incontinência, ou melhor dizendo, a abstinência, a frieza na vida íntima entre marido e mulher, a negligência dessa parte tão importante, a afetividade, pode sim se tornar ocasião para interferência maligna. Mas também, quando o nosso coração fica tomado sistematicamente, tomado de amargura. Isso sim, também pode se tornar brecha, ocasião, para que a gente comece a sofrer interferências de presenças malignas,
presenças sombrias. Muito ligado a isso, também muito atrelado a isso, eu menciono a segunda coisa que na minha leitura é uma das que mais oportunizam a presença maligna, a presença sombria. A nossa fala destrutiva, maligna, caluniosa, a nossa fala ressentida, a nossa fala maledicente acaba se tornando oportunidade também para que presenças sombrias se instalem em ambientes onde nós estamos, em casas, em famílias, em nosso agir, em nosso viver. Sim, isso é possível. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Rapidamente, a nossa fala. Tem uma menção bíblica que ela é pouquíssima citada, pouquíssima mencionada, as 4 filhas de Filipe. Que coisa preciosa, o livro de Atos diz que as 4 filhas de Filipe eram jovens profetisas, ou seja, a fala delas era usada pelo Espírito Santo. Elas levavam palavras do Espírito Santo para pessoas, revelações, palavras proféticas. Elas eram 4 jovens cheias do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Num tempo tão ruim como este que a gente está vivendo, eu quero dizer isso, eu quero profetizar isso sobre os filhos de vocês, que eles sejam profetas, que eles estejam falando coisas do Senhor, que estejam sendo tomados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. As 4 filhas de Filipe eram assim. Isso por quê? Porque Filipe era um camarada que falava as coisas de Deus, a fala dele. Quando ele estava em Samaria, meus irmãos, ele começou a pregar o Evangelho, começou a falar de Jesus, da graça de Deus. E o impacto da fala de Filipe naquela cidade foi um negócio estrondoso. Enquanto ele pregava, gente começava a ser curada, gente começava a ser liberta de demônios, e presenças malignas saíam de corpos de pessoas e saíam gritando. Por quê? Porque Filipe, um homem ungido, cheio do Espírito Santo de Deus, falava em Samaria. Como resultado disso, tempos depois, o apóstolo Paulo chega em Cesareia, na casa de Filipe. Agora ele está morando em Cesareia, e aí então ele chega lá e encontra com a família de Filipe. E olha que menção maravilhosa do livro de Atos. As 4 filhas agora também profetizavam. Que coisa maravilhosa. Mas interessante, a Bíblia nos adverte também com exemplos opostos. E aí eu diria, o mais icônico sobre isso é Pedro, é Simão Pedro. Jesus começa a falar da sua crucificação, o caminho inevitável para a nossa redenção, para a nossa salvação. Ele precisaria vencer as forças do inferno, entregando a sua vida na cruz, triunfando sobre principados e potestades e expondo-os à vergonha na pública. Jesus sabia disso, tem que passar pela cruz, pela renúncia, pela entrega da minha vida. Jesus sabia disso. E aí Jesus, quando começa a falar sobre isso, Pedro diz, não, Senhor, em hipótese alguma tal coisa te acontecerá. E aí Jesus, ele era amoroso, acolhedor, apacentador, mas falava verdades duras quando elas eram necessárias. Quando Pedro diz para Jesus, Senhor, em hipótese alguma isso te acontecerá, Jesus não hesitou e disse, aparta-te de mim, Satanás. O que o próprio Jesus está dizendo, presta atenção nisso, é que aquela fala, entenda bem isso, aquela fala de Pedro, discípulo de Jesus, aquela fala de Pedro, que seria integrante do colégio apostólico, aquela fala de Pedro era fala de Satanás, na boca, nos lábios de Pedro. Já parou para pensar sobre isso? Queridos, a nossa fala pode ser sim oportunidade, ou pode oportunizar, ou pode abrir brechas para que coisas tenebrosas realmente se façam presentes no seu lar, no seu casamento, na sua vida com seus filhos, na sua vida profissional, nos ambientes entre as pessoas, amigos, ambiente social onde você frequenta, a sua fala, entre irmãos na igreja. Não tenha dúvida disso, é o Senhor Jesus que fala isso.
Por isso que Tiago, posteriormente, tempos mais tarde, ele diz, olha, da mesma boca procede o bem e o mal, a fala boa, abençoadora, e a fala destrutiva. E aí Tiago, ele adverte, isso é muito ruim. Não é bom que seja assim, isso é péssimo. Tiago fala, tenha cuidado, para que você que participa da igreja, para que você que nos acompanha online, que está imerso na vida entre os irmãos em Jesus, você que canta, você que lê, você que ora, você que participa do ambiente, o ambiente eclesiástico, o reino de Deus, você está no reino de Deus. Glória a Deus por isso. Mas tenha cuidado, porque se você sistematicamente começa a falar aquilo que destrói, começa a falar aquilo que é negativo, começa a mal falar, começa a ser ácido com a sua fala, meu querido amigo, irmão em Jesus, eu tenho que te dizer isso. Não é porque você está na igreja, não é porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é porque o seu nome está no hall de membros da igreja, não é porque você é ativo em alguma área da igreja, em algum ministério, não é porque você está imerso entre irmãos em Jesus, talvez até no grupo de oração. Não é por causa disso tudo ou de alguma dessas coisas que a sua fala estará como que imunizada. Posso falar o que quiser, porque eu sou do Senhor Jesus. Você é do Senhor Jesus. Amém? Você é do Senhor Jesus. Mas pode ser que falas destrutivas sejam, sim, usadas por forças malignas. Usadas, sim, por forças malignas. Presenças sombrias entrem na sua vida. Pode ser sim. Terceira coisa que eu quero rapidamente citar para você, que na minha compreensão oportuniza demais a participação de forças sombrias. Fraquezas não tratadas. Fraquezas pessoais não tratadas. E a gente vai postergando. A gente vai fazendo de conta que aquilo não está presente. A gente se esquiva. A gente tenta não se deparar frente a frente com aquela fraqueza. E aí quando Paulo escreve a esta igreja de Corinto, lá na sua segunda carta, nós lemos mais especificamente no capítulo 4, ele fala, olha, nós rejeitamos as coisas vergonhosas. É preciso que nós rejeitemos as coisas vergonhosas. E quando ele escreve isso, ele está fazendo referência à carnalidade, à depravação, à transgressão, a fraquezas. E ele diz, olha, a gente tem que rejeitar, a gente tem que tratar, a gente tem que lidar com essas coisas corajosamente para vencê-las. E se a gente tenta ocultá-las, se a gente tenta fazer de conta que elas não estão presentes, eu tenho que dizer isso para vocês, tá? Eu tenho que dizer isso para vocês. Fraquezas não tratadas acabam se tornando em ocasiões, brechas, oportunidades, para que forças malignas se instalem na sua vida. E aí nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, mais adiante um pouco, Paulo ainda falando de coisas vergonhosas, transgressões, pecados, coisas que nós precisamos rejeitar. Paulo fala lá, olha, o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. O que ele está falando? O Deus desse século? Ele está fazendo referência. Essa é uma expressão muito conhecida no Novo Testamento, muito conhecida na fala de Paulo, na teologia de Paulo. Ele está fazendo referência, sim, a forças malignas que estão aí presentes na cultura. O Deus deste século estão presentes formatando pensamentos, cegando pessoas, mudando, deturpando, eu diria, adulterando a forma de se ver as coisas.
Inevitavelmente, por mais que eu evite, eu tenho dito isso repetidas vezes para a igreja, por mais que eu evite essa atitude, ao mundo lá pecador e nós aqui santos, eu não gosto dessa atitude, meio que eu sou juiz, delegado, a igreja está sempre em atitude de acusação. Não, eu não me sinto bem com essa atitude. Mas é inevitável, queridos, a gente, 2000 anos depois, a gente olhando para a nossa cultura, para o nosso tempo, tomada pela mentalidade que favorece demais a degradação, a depravação, e formas de entender as coisas, de enxergar as coisas, eu não hesito em dizer, o Deus desse século, aquela mesma expressão que Paulo usou 2000 anos atrás, que cegava as pessoas, cega pessoas hoje. Cega pessoas. A cosmovisão das pessoas, às vezes eu fico pensando, Jesus, o que está acontecendo? Pai do céu. Vamos lá, gente, o movimento feminista. Pouquíssimas coisas do movimento feminista, como o movimento feminista articulado, pouquíssimas coisas eu concordo. Talvez 90, 99% eu discorde. Do movimento feminista articulado, ideologizado, como ele se apresenta hoje. E qual é uma das frases mais icônicas, mais chamativas, mais conhecidas do movimento feminista hoje? Aquela que defende o direito legítimo do aborto. Que frase é essa? Meu corpo, minhas regras. Essa frase é dita com orgulho. Meu corpo, minhas regras. Essa é a forma de eu ver a vida. Levanto essa bandeira, meu corpo, minhas regras. Tudo o mais é menos importante. Tudo mais que se vire, meu corpo, minhas regras. Se tem no meu ventre uma outra vida humana, um ser, uma pessoa. A única diferença entre esta pessoa e eu é que ela está num primeiro momento da sua existência completamente incapaz de se defender. Completamente incapaz de se defender. Então, meu corpo, minhas regras. Este é o lema que diz que eu tenho o direito de exterminar com esta vida. O Deus desse século cegou pessoas, está cegando, continua cegando. Aí se você levanta a voz contrária, não, mas para aí, a vida humana, isso é um valor sagrado, universal, a vida humana. Apenas em situações extremas, ela pode ser interrompida, muito excepcionais. Mas a vida humana é um princípio sagrado da existência. Aí você começa a contrariar esta fala, meu corpo, minhas regras, aí você é retrógrado. Você está defendendo a vida, mas você é retrógrado. Está defendendo o direito de viver. Você é conservador, entre aspas. Por quê? Porque esse termo hoje ele é usado pejorativamente. Conservador. Lá no nosso condomínio, pouquíssimo tempo atrás, eu conversava com um jovem que eu não conhecia, talvez a família dele esteja morando lá há pouco tempo, 17 anos de idade, terminando o ensino médio, já entrando no ambiente universitário, então ele está convivendo muito com esse ambiente ensino médio e universitário, as duas coisas, ele está ali na transição. E eu, batendo um papo com ele e tal, me apresentei como pastor, e ele, muito interessante a conversa dele. Ele disse, pastor, não sou ligado a nenhuma igreja, não tenho um vínculo religioso, seja católico, evangélico, tem a tradição brasileira, mas eu não tenho um vínculo, mas eu sou conservador. Aí eu, uau! Eu até um pouco preocupado, nem quis perguntar para ele, me diz aí, o que é esse ser conservador? Não, vamos ficar aqui na superfície, porque a gente está conversando legal, né? A gente se conheceu agora. Mas eu fiz uma pergunta para ele, e aí, você... Ensino médio, ambiente universitário, já está lá, quase que totalmente lá. Ele disse que já fez uma vez o Enem, enfim.
como que você se apresenta como conservador? Ele falou assim, não tem essa pergunta como que eu me apresento. Eu não me apresento como conservador. Eu não posso apresentar as minhas posições retrógradas, conservadoras, porque se eu me apresentar, eu sou completamente alijado, eu sou hostilizado, eu não tenho ambiente. Isso no meio do corpo docente, no meio do corpo discente, colegas, profissionais, eu sou hostilizado. O Deus deste século cegou as mentes. Aquilo que era para ser o mais legítimo, você defendendo o direito da vida, acaba sendo marca de alguém retrógrado que precisa ser alijado. Muito cuidado, porque eu quero dizer isso para você, eu não estou sendo aqui, em hipótese alguma, partidário, não é meu papel, esse lugar aqui não é para isso. Essa igreja proclama o Senhor Jesus e as verdades da palavra de Deus que estão aqui nítidas nesse livro. Tá? Esse é o nosso compromisso. Mas eu quero dizer o seguinte, que não há outra coisa a dizer. Esta força sombria, o Deus deste século que Paulo menciona, está aí presente. Está aí fazendo, eu não gosto dessa expressão também, mas vamos lá. Está aí fazendo cabeças. Muito cuidado para que esta força maligna, sombria, não se instale na sua vida, usando como porta de entrada fraquezas não tratadas. Amém, gente? Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos lá uma recomendação, ou melhor dizendo, uma fala muito forte que a gente deveria o tempo todo estar recitando-a. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, queridos? Amém. Bom, eu falei até agora em possibilidades de forças tenebrosas se instalarem, se fazerem presentes em nossas vidas. Mas não é assim que eu quero concluir essa meditação. O Evangelho do Senhor Jesus é mensagem de boas novas. Evangelion, boas novas. Quero dizer para você o seguinte, você pode sim repudiar as forças sombrias. Repudiar. Escolhi esse termo porque ele reflete bem o que eu quero dizer, é repudiar. Eu rejeito, eu repudio, eu me oponho com tenacidade a qualquer interferência maligna na minha vida, em nome de Jesus. Você que está em casa, diga amém, aleluia. Eu repudio qualquer presença, qualquer interferência maligna na minha vida. Repudie as forças do mal, radicalizando o seu vínculo com Jesus de Nazaré. Não relativize isso, querido. Radicalize o seu vínculo com Jesus de Nazaré. Que Ele seja seu Senhor, seu Salvador, e que Ele seja a sua referência absoluta, seu pensamento, a sua forma de entender o mundo. Charles Sheldon escreveu um best-seller centenário. O original em inglês, In His Steps. Muito conhecido no português, Em Seus Passos que Faria Jesus. Coisa preciosa. Eu quero estar o tempo todo pensando nessa decisão, quanto a essa posição que eu vou tomar, quanto a esse valor, quanto a essa proposição que está sendo feita à minha vida, o que faria o Senhor Jesus? Eu radicalizo, eu decidirei, eu tomarei posições, eu assumirei valores em conformidade com o meu Senhor Jesus. Eu não vou relativizar isso. Me apresentem argumentações, sejam quais forem, eu não relativizarei. Em meus passos, eu decidirei em todo o tempo, conforme o Senhor Jesus.
Sabe lá, Evangelho de João, capítulo 6, e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com muita frequência a gente faz alusão a este versículo pensando em pessoas que ainda não conhecem Jesus. E é certo, a gente utiliza esse texto em tom de compartilhamento. Conheça Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu penso que nós, que somos seguidores de Jesus, que conhecemos a palavra, que estamos no meio do povo de Deus, precisamos adotar isso. Olha, Jesus é o meu caminho. Não interessa o que possam falar. Jesus é o meu caminho. Jesus é a verdade e é a verdade que eu sigo, que eu adoto. Não tem qualquer tipo de negociação com relação a isso. E Jesus é a minha fonte de vida. Como disse Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Meu querido, diga isso: Jesus, para onde eu irei? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Se você adota essa posição clara, definida por Jesus, olha, querido, forças tenebrosas não resistirão, não permanecerão na sua vida. Não relativize, radicalize: eu sou um seguidor de Nazaré. Amém? Segunda coisa rápida que eu quero dizer para você, em segundo lugar, repudie as forças tenebrosas. Se eu falei em fraquezas não tratadas, repudie as forças tenebrosas, permitindo que a palavra trate as suas fraquezas. Mais uma vez, eu tenho que fazer alusão a uma coisa muito, muito ruim. E eu recomendo: não se deixem seduzir por isso. Há uma parcela, e eu penso que uma parcela ainda diminuta, e desejo muito que seja diminuta e que ela seja suplantada, que propõe que a gente leia a palavra, a gente exercendo um olhar crítico sobre a palavra. Quando na verdade a proposta é que a gente leia a palavra, e a palavra exercendo fortes influências sobre a nossa vida, mudando, tratando, transformando, gerando metamorfose. Então, o que é a palavra? Como eu disse lá, o texto do Salmo: sonda-me, ó Deus, sem restrições. Tem coisas na minha vida aqui, o que precisa ser tratado, o que precisa ser iluminado pela palavra, o que precisa receber a luz do céu através das Escrituras. Permita que as suas feridas, as suas enfermidades, as suas fraquezas, as mais profundas, sejam tratadas pela palavra. Se você toma essa caminhada, querido, eu posso te assegurar: coisas tenebrosas que talvez estejam fazendo parte da sua vida não vão resistir. As forças, as entidades, as presenças malignas vão começar a olhar: olha, esse camarada agora está lendo a Bíblia de uma forma diferente. Eu já disse isso para você aqui uma vez. Uma vez eu conversava com uma jovem mãe. E havia uma presença muito tenebrosa na vida daquela jovem mãe, que há anos se apresentava a ela. E ela testemunhou isso para mim. Uma vez, um pastor foi na minha casa, e aquela presença começou a se sentir incomodada. Aquela presença nitidamente, e eu via com o meu globo ocular aquela presença. Ela ficou em estado de agitação. E quando aquele pastor abriu a palavra, abriu a Bíblia, aquela presença começou a espernear, dizendo: não permita que ele abra esse livro, não permita que ele abra esse livro. Querido, abra esse livro com esta atitude de recepção. O conteúdo deste livro vai te curar e vai repelir forças tenebrosas da sua vida. Eu te afirmo em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, presta bem atenção nisso. Repudie as forças tenebrosas da sua vida com adoração incondicional. Incondicional.
incondicional. Pastor Paulo, o que você quer dizer com adoração incondicional? Adoração circunstancial. Eu vou adorar o meu Senhor Jesus. Eu vou adorá-lo. Ainda que as circunstâncias sejam extremamente desfavoráveis. Esse poder de adoração ao Senhor repudia, afasta sombras da vida. Eu quero rapidamente mencionar para vocês 2 exemplos, 2 canções, uma delas conhecidíssimas, certamente você que me acompanha, você conhece. Sim, você conhece. Horatio Gates Spafford. A sua família estava cruzando o Atlântico, final do século XIX. Sua esposa, suas 4 filhas. O navio naufragou. Naqueles dias, ele não sabia o que tinha acontecido. Sabia apenas da tragédia. E ele recebe um bilhete da sua esposa. Salva sozinha. Salva sozinha. Este homem foi-lhe permitido, como aos outros enlutados, que voltassem ao local do naufrágio para viverem ali o luto, aquele momento. E este homem, no local do naufrágio, a partir dessa dor profunda, indescritível, ele escreveu: se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte viver. Ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na sua hora de amargura, na sua hora de extrema dor, na sua hora em que sentimentos quiserem obstruir a sua comunhão com os céus, contrarie esses sentimentos e adore ao Senhor. Forças tenebrosas vão ficar apavoradas. O segundo exemplo que eu cito para você, certamente muito menos conhecem. Chris Quilala, ele é membro da Bethel Church. A igreja que eu tenho citado aqui com uma certa frequência, na Califórnia, nos Estados Unidos. E ele e a sua esposa viveram esta dor terrível, perderam um filhinho, o bebê. E aí sentimentos, ele conta, sentimentos muito ruins começaram a tomar conta do coração dele, tentando se avolimar, ressentimentos e uma inclinação para se tornar meio cético. E ele percebeu que esse troço estava se avolumando dentro dele. E aí ele decidiu fazer um marco na sua vida. Semelhante a Josué, depois de uma grande vitória, pegou uma pedra, colocou a pedra, vamos sinalizar isso? Bateu na pedra e escreveu Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos marcar isso. Foi o que Josué fez. Vamos sinalizar isso visivelmente. Chris Quilala, percebendo o que estava em processo no seu coração, ele pegou 2 cadeiras, colocou uma de frente para a outra. E ele disse: Satanás, senta aqui. Eu vou sentar aqui e você vai me assistir adorando ao Senhor, meu Deus. E a partir dessa experiência foi que ele compôs: o Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia a dor em mim, silencia a dor em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, vem transformar meu coração.
O Deus que a morte já venceu está vivo dentro de mim. Está vivo dentro de mim. Querido, transforme a sua amargura em adoração ao Senhor. E você vai nitidamente perceber que coisas do céu vão começar a tomar os espaços da sua vida. E forças tenebrosas, forças infernais vão tremer de medo. Porque você se torna um adorador incondicional. Pai eterno, nós suplicamos em nome de Jesus, para que nenhuma força hostil, maligna, tenebrosa ocupe espaços em nossas vidas, Pai. Trata-nos, Senhor Deus, com a Tua palavra. Trata-nos, Senhor Deus, com a Tua palavra. Senhor Deus, nós não queremos e não vamos permitir que nenhuma força hostil tenha participação em nossas vidas, Senhor Deus. A nossa aliança, o nosso compromisso com Jesus é radical, não é relativo. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te somos gratos. Tu és o nosso Senhor. Aconteça o que acontecer, a nossa vida é tua. Satanás, você não tem poder sobre os servos do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Amém, amém, amém. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti,
Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se passa mais dor, se me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz
Jesus, nós pedimos agora de um modo muito especial, Pai, por irmãos, pessoas queridas, Pai, estão vivendo um tempo muito difícil, Senhor. Ajuda essas pessoas, Pai, para que nesse momento de dor extrema, nesse tempo difícil, adverso, que este não seja um tempo em que forças sombrias se façam presentes nessas vidas, mas contrariamente a isto, Pai, que estas pessoas, Senhor Deus, ergam um cântico de adoração ao Senhor, Pai, e afirmem e reafirmem, a despeito do que aconteça, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Senhor Jesus, o Senhor fez surdos ouvirem, o Senhor fez cegos enxergarem, o Senhor trouxe mortos de volta à vida. Senhor Jesus, o Senhor venceu a morte, o Senhor é o meu Salvador. Pai eterno, que este canto de adoração esteja presente, Senhor Deus, em cada coração, Pai, em cada vida, em cada boca, Senhor Deus. As trevas não resistirão. Aleluia. Senhor, nós não minimizamos, mas não olhamos com desprezo e com desdém, em hipótese alguma, para as vicissitudes, para as dores do outro, Pai. Mas nós cremos, Senhor Deus, que o canto incondicional de louvor ao Senhor afasta sombras, abençoa corações. Que isso seja verdade, Senhor Deus, na vida de cada um. Espírito de Deus, que a Tua palavra trate as mentes, trate os corações, Senhor, curando pessoas, Pai. Espírito de Deus, que o nosso falar jamais seja usado por forças malignas, que nós sejamos capazes de persistir e perseverar em palavras de bênção, Senhor Deus. Senhor Deus, o quanto esse mal, a fala caluniosa, o quanto esse mal, Senhor Deus, a fala destrutiva, ácida, sistematicamente ressentida, o quanto esse mal, Senhor Deus, tem sido maligno. Quanto gente sofre, quanto pessoas experimentam dores muito tristes, Pai, por causa de falas caluniosas. Senhor Jesus, que todos nós tenhamos esse procedimento. Não. Minha boca não será instrumento de Satanás, a minha boca será instrumento do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa referência absoluta. Absoluta. Nós não negociamos isso. O Senhor é a nossa referência absoluta, Jesus. Nós não relativizamos isso. Na nossa vida existe apenas um único Senhor soberano, que se chama Jesus de Nazaré. Que seja essa, Pai, a afirmação de cada um, Senhor. Reafirme cantando, querido, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com
agora vamos orar. Encerrando essa celebração, vamos pedir ao Senhor para que abençoe a sua mesa. Eu tenho dito isso, mencionei no culto dessa manhã, tenho dito todos os domingos. Pastor Arlen, vem aqui, por favor. Vamos orar para que Deus abençoe a sua mesa, o seu trabalho, a sua vida profissional, para que Deus abençoe tantas famílias que passam por um tempo dificílimo. E se você não tem essa experiência de ser um dizimista, de ser um sustentador do reino de Deus, você vê aí agora as contas da igreja, fica esse convite, esse desafio da palavra de Deus, para que você tenha essa experiência. Entregar ao Senhor com amor, com comprometimento, com liberalidade, não é negociado. Se você faz isso dessa forma, você experimentará bênçãos, provisões, bênçãos do Senhor recaindo sobre as suas vidas. Hoje o pastor Arlen orar, a gente vai ter mais um momento, orar e sem cessar, diz a palavra. A gente vai ter mais um momento de muita súplica, de muita oração. Mas pastor Arlen ora agora especialmente pelas mesas, pelo sustento de cada um. Oremos. Deus querido, Pai de amor, Pai eterno, oramos por cada lar, por cada pessoa, ó Deus, pelas necessidades, pelos compromissos, pelo trabalho, pela força, pela saúde do teu povo. Oramos para que, junto com o pão, junto com a provisão das coisas, que também chegue a paz do Senhor em cada mesa, de cada lar, de cada família, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, instrua cada pessoa, ó Deus, aquelas que estão com dificuldade, aquelas que precisam de trabalho, aquelas que estão, ó Deus, com seus orçamentos comprometidos, e aquelas, ó Senhor, que têm experimentado tempos, ó Deus, de muita provisão, Pai. Que nós possamos compartilhar uns com os outros, socorrer, Pai, ó Deus, e olhar pelas necessidades do nosso próximo, do nosso irmão, mas que cada casa, que cada pessoa, que cada membro, que cada uma dessas pessoas conectadas conosco agora sejam abençoadas pelo Senhor, ó Deus, que nesse momento que estão devolvendo dízimo, ofertando a casa do Senhor, que o Senhor que vê em secreto possa abençoá-las em secreto, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos, amém.